Salve rapaziada, espero que vocês estejam bem. Esse podcast vai ser bem diferente de todos os outros que você viu até agora, tá bom? Vamos ter uma pequena e muito fofa participação nesse podcast. Assiste aí e deixa seu comentário. Fui! Salve rapaziada, esse é mais um Lords Podcast, espero que vocês estejam bem. Hoje estou aqui com o meu convidado, me corrija se eu falar uma coisa errada, hein? É Vensan, é isso? Isso mesmo. Estou aqui com o Vensan. Mas irmão, Obrigado por vir, obrigado por dar seu tempo, tá? Muito obrigado pela sua presença. Pra quem não conhece o nosso convidado, não é porque eu só apresento eles, ninguém conhece a pessoa. Pra quem não conhece o Vensan, ele é lá de Guiné, tá certo? Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, Mr. África Brasil, caraca, hein, mano, seu currículo é longo. Man of the World da Filipinas, depois você vai ter que me explicar o que é isso, Eu tá? falo. Ator, modelo, CEO da Visto África e recebeu um prêmio por ativista social e articulador cultural pro África. Que é isso, gente? Meu Deus do céu. Não sei nem por onde começar aqui, mas eu sei que vocês têm que começar já se inscrevendo no canal, deixando o seu like e fazendo um comentário durante o podcast que ajuda muito o nosso projeto, tá bom? Vamos começar. Sobre Guiné. Você nasceu e cresceu lá? Isso. Bom, como você disse, né? Meu nome é Vensan Yala, sou da Guiné-Bissau. E para quem não sabe, a Guiné-Bissau é um país que fica na costa ocidental da África. E a Guiné-Bissau também, assim como o Brasil foi colônia portuguesa, ex-colônia portuguesa, então a nossa língua oficial é português. Uma pena, eu tenho uma dissertação sobre essa língua que nos impuseram, porque eu sou muito mais das nossas línguas nativas, né? Sim. E então eu estou no Brasil já lá vão 12 anos. Eu sou formado em letras pela Unesp, em Assis, e moro em São Paulo, capital, há 4 anos, né? Depois que eu me mudei em 2018 para cá. E tenho trabalhado como modelo, ator e minhas causas como ativista social e cultural pro-África. Certo. Como é que foi... temos visita aqui também, Xixi no Lord. Deixa ele à vontade. Quando você estava lá em Guiné, o que te fez vir para cá? Tá bom. Eu, como muitas, né, pelo menos muitas crianças da Guiné-Bissau, temos o sonho, assim, sempre tivemos esse sonho de conhecer o Brasil como jogador. Uhum. Né? E eu sempre joguei bola também, sou fanático e tal. E então eu desejava conhecer o Brasil como jogador. E o meu pai era fã também do futebol brasileiro, me falava dos grandes jogadores, como Pelé, por exemplo, que sempre foi referência, assim. Então eu queria conhecer o Brasil já por essa vontade de jogar futebol aqui. Tem essa imagem também que o Brasil constituiu dessa futebol, potência, né? De ser um país de futebol e tal. E, enfim, em 2009 eu estava num dos treinos, né, possibilidade de ir à seleção da Guiné-Bissau. Acabei machucando a clavícula. E como meus pais são muito religiosos, eles acharam que tipo, você era uma chance sua. Eu estava com 16, 17 anos, estava voando também, para ser bem sincero. Era uma fase boa, era uma oportunidade. Como parti a clavícula, meus pais acharam que então isso é uma coisa de Deus, então futebol não é para você, então vamos tentar outra coisa. Então foi aí que meio que deixei o futebol de lado. Eu falei, então bora estudar. Sim. Mas o meu desejo de conhecer o Brasil de fato foi por causa do futebol. Aí nisso, em 2010, prestei vestibular na Embaixada do Brasil na Guiné-Bissau, que tem um convênio, né, chamado PQG. Nesse convênio você vai lá e faz uma prova? Faz uma prova, exato. Sim. Aí, se você é aprovado, você consegue a vaga para vir estudar no Brasil. Então fiz esse processo na Embaixada do Brasil lá, fui selecionado, aí eu vim para estudar. Então, só para resumir, o meu desejo de conhecer o Brasil começou por causa dessa imagem, né, do Brasil como país de futebol. Mas você falou que chegou a jogar bola, mas você era bom mesmo? O que aconteceu com o seu braço? Foi uma dividida? O que aconteceu? Eu era bom. Na verdade, eu sou ainda, só que hoje eu jogo na várzea só. Mas eu fui um grande jogador, amador, assim, né? E eu cheguei a me profissionalizar também, joguei a segunda divisão do campeonato da Guiné-Bissau, antes de vir. Legal. Eu machuquei num dos treinos, era tipo eu sou veloz, corro muito.
Então, tipo, eu dividi a bola com um adversário, passei. Aí nisso eu estava quase em frente com o goleiro, ele tinha que fazer falta. Nisso que ele me fez falta, como eu estava numa velocidade alta, ele me derrubou por trás, assim, meio que voei, eu não conseguia apoiar. Colocar a mão no chão não consegui apoiar para Uhum. isso, aí foi direto com o ombro, aí crack na hora. Meu Deus do céu. Já pensou se tivesse tirado de jogador aqui no Brasil estourado, né? Ah, Sonho de todo mundo, né? nossa, eu acho que faria uma boa carreira assim. E como foi essa adaptação de você sair de um país que é de um jeito e vir para o Brasil para estudar? Olha, foi uma mudança muito radical, né? Porque a Guiné-Bissau, como você sabe, a maioria da sua população é preta, né? Não que aqui não seja, aqui é só que os espaços de poder não são ocupados por essas pessoas pretas, né, brasileiras. Então a discrepância que eu vi significativa é isso, assim, tipo, saio de um país, eu chego num outro, em que os espaços que eu ocupo eram majoritariamente brancos, que é a universidade pública, que é a Unesp, é uma das melhores do país, do estado de São Paulo. Então lá é uma universidade muito elitizada e, consequentemente, majoritariamente branca. Então, isso é uma coisa que me impactou de primeira, assim, né? Sim. Dessa mudança, né? De cultura, obviamente. Mas eu sou uma pessoa muito eclética, assim, como minha mãe diz, você tem que habituar. Na verdade, nós temos um ditado que fala que se você chegar num lugar e ver as pessoas dançando com um pé, você tem que dançar com um pé também. Oi? Oi, visitas. Obrigado, viu? Com licença, obrigado, de nada, tchau. Deixa ele vir a participar, às vezes, aqui com a gente, fazer uma participação especial. Então, como minha mãe sempre diz, um ditado guineense, né? Eu acho que é de África de maneira geral, que fala, se você chegar num lugar e ver todo mundo dançando com um pé, dança com um pé. Aí, enfim, foi isso que eu fiz. Cheguei aqui, vi a cultura como era, eu tentei me adaptar e não foi muito difícil a adaptação. Mas você conseguiu vir aqui, conseguiu fazer a faculdade, completar ela inteira? O quê? Conseguiu vir e conseguiu terminar a faculdade? Ah, sim. Eu cheguei em 2010, terminei a faculdade em finais de 2013. Fiz nos 4 anos que eram previstos e foi uma experiência incrível, assim. Eu vivi momentos muito incríveis e de muito aprendizado no Brasil e dentro da faculdade especificamente. Aprendi muita coisa, consegui terminar. Fiz uma especialização também em literaturas africanas de língua portuguesa. E depois que você terminou a faculdade, você foi para qual ramo? Terminei a faculdade, como muitos sabem, eu acho que essa é uma história que muitos de nós passamos aqui enquanto imigrantes africanos no Brasil, que mesmo com diploma nós temos dificuldades para entrar no mercado de trabalho. Então eu tive essa dificuldade, acabei, depois que eu me formei, tentei algumas oportunidades de trabalho lá na cidade, mesmo assim não consegui. Tem um monte de questões burocráticas com a documentação, porque eu já não tinha mais vínculo com a universidade, então tenho que ter a naturalização, tenho que ter documentos XY. São todas barreiras que na minha cabeça te colocam para dificultar a sua inserção no mercado de trabalho ideal, digamos assim, porque o que acaba sobrando para a gente é o subemprego. O que eu tive que fazer? Tive que trabalhar de garçom, até um dia trabalhando de garçom conheci um senhor que era dono, um dos diretores de uma empresa lá de cana-de-açúcar, não vou citar nome aqui, aí ele me pediu, né, ele viu o meu currículo, a minha potencialidade e falou, não, você não pode trabalhar aqui. Aí me submeteu a um teste na empresa dele, eu consegui pegar o trabalho na área administrativa, aí fiquei lá 2 anos trabalhando nessa empresa e depois de lá eu saí e vim para São Paulo. É uma pergunta que eu ia fazer, como é que se mantém financeiramente saindo do país que você estava para vir para cá? Como é que você se manteve? Você tem que vir aqui, mas tem que comer, você tem que se divertir, tem que ter uma vida normal de ser humano, como é que é? Sim, então, no início quando eu vim com o auxílio dos meus pais, assim, né, para ficar na universidade. Mas devo ressaltar também que eu, no meu primeiros anos, morei na moradia estudantil, lá da Unesp. Aí fiquei lá 2 anos, depois saí, né? Aí fui morar sozinho. E nessa época, morando sozinho, eu já estava dando conta de mim mesmo, assim. Consegui uma bolsa, na verdade, de estudo, porque esse projeto que eu vim, que é chamado PQG, através dele você consegue, dependendo da sua nota, concorrer a algumas bolsas do Ministério das Relações Exteriores, que é do Itamaraty. Aí eu consegui uma dessas bolsas, bolsa mérito, porque eu tinha boas notas e tal.
Fiquei com essa bolsa um ano, aí era o que me sustentava e mesmo assim fazia trabalhos de garçom na cidade também de Assis. Então rodei aqueles restaurantes e bares da cidade. Tudo. Como é que você chegou nessa questão cultural? Foi vendo que dava para sair de lá, chegou aqui, viu que os brasileiros tinham outra visão da África. Como é que você chegou nessa visão cultural? Exatamente, porque eu entro na universidade, que é um lugar de poder, universidade pública, e eu vejo que as pessoas, mesmo tendo acesso às informações, não tinham sabido, não conhecem praticamente nada sobre o continente africano. Sempre reproduzindo falas de conceitos muitos estereotipados sobre aquilo que é o continente africano. Isso me deixou inquieto. Até no meu curso, a grade curricular do meu curso, quando se falar sobre a África, traz citações de pessoas brancas que falam sobre o continente africano e nunca os africanos ou negros falando sobre essa África. Sim. Quando você veio pra cá, você veio sozinho também, né? Não tinha uma outra pessoa para conversar também. Sim. Aí isso começou a me incomodar de uma forma que eu falei, não, eu tenho que trazer uma narrativa outra sobre o continente africano. Essa imagem singular sobre a África que aparece muitas vezes como se a nossa história começasse a partir do navio negreiro, não é essa a nossa história. Na verdade, o navio negreiro ele interrompeu a nossa história. Então, eu preciso contar a nossa história a partir dos grandes impérios, antes da chegada da invasão colonial. Falar dos impérios do Gabu, dos impérios do Songhai. Então, isso me incomodou muito. Eu falei, não, tenho que trazer uma outra narrativa sobre isso. Aí comecei a trazer conceitos sobre a África. Inicialmente, comecei com a área de moda, que é a área também que vinha me despertando algum interesse na época. Então, importava tecidos da Guiné-Bissau e falava sobre esses tecidos nas palestras. Né? Oi, filho. E o tio? Dá o que no tio? Vai lá, brinca com o tio. Fala oi. Vem cá, Marcos. Iogurte. Iogurte, guti-guti. Vai, guti-guti. Quer água? Pega o guti-guti do tio. Errou! Então, depois que eu comecei a ver essas imagens, essa narrativa estereotipada sobre o continente, aí comecei a criar uma narrativa outra, uma narrativa que mostra uma África além daquilo que a mídia mostra, que é aquela imagem resumida, a fome, a miséria e tal. Comecei então a trabalhar com moda, eu trazia tecidos da Guiné-Bissau, falava sobre a importância do uso daqueles tecidos, em que momento se usa, trazendo esses conceitos que são muito importantes, que são muito além de que só um tecido, só um artefato, enfim. Aí comecei a ler e via pessoas se interessando também, aí que eu comecei de fato a trabalhar. Aí isso eu fui tendo, aí que surgiu a ideia de criar a Visto África, que o objetivo principal da Visto África é desconstruir a imagem que se tem, que o Ocidente construiu sobre a África, e trazer uma narrativa outra sobre uma África positiva, uma narrativa em que a África seja primeiro, meio e o fim, o início de tudo, para onde nós temos que estar e para onde nós também almejamos voltar. Então, e principalmente trazendo o protagonismo como a narrativa dos próprios africanos. Sim. E quando eu digo africanos, eu não digo só os africanos que nasceram no continente, mas o meu entendimento sobre africanos são todas as pessoas pretas, nascidas ou no continente ou em outras diásporas. Porque nós, pessoas pretas, a gente tem uma herança, a gente veio de algum lugar, tem um ancestral, tem um sangue, Exatamente, então eu partilho dessa concepção, que é também uma concepção da União Africana, que inclusive hoje temos a sexta região da África, que é a diáspora africana. Então nós entendemos que os africanos não são só aqueles que nasceram no continente, como diz o Kwame Nkrumah muito bem. Eu não sou africano porque eu nasci na África, mas porque a África nasceu dentro de mim. Então é sobre isso, sobre todas aquelas pessoas que se identificam e se sentem na África de dentro para fora. Então essa narrativa que a Visto África busca de pessoas pretas que se identificam com a preservação ética, moral, espiritual e ancestral do continente africano. Entendi. O que você, quando você diz espiritual, em que sentido você está dizendo? Eu digo no sentido da conexão com as nossas filosofias, nosso modo de viver. Aí eu não cito nem religião, porque a religião já é uma concepção muito ocidental e que veio depois.
Nós temos as nossas formas de vivência e de conexão com a natureza, e nossas formas de viver, nossas filosofias de vida. E essa filosofia de vida foi negligenciada após a invasão colonial. Né? Tem um livro de um amigo meu chamado Policarpo Gomes, escreveu um livro chamado Virtudes Satanizadas. Né? Então, tudo que é a nossa essência espiritual, a nossa conexão com a natureza, o nosso modo de viver, como a gente se relaciona com aquilo que supostamente eles chamam de Deus, a nossa conexão, que para nós é muito mais uma conexão com a natureza, nós entendemos, o povo africano tradicional entende que a nossa conexão é muito mais forte, é muito mais interligado com o universo. Nós não somos partes separadas do universo, mas somos partes cooperantes e fazemos parte numa natureza em que nós todos existimos. Né? Então essa conexão que a gente prevalece e que a gente perdeu ao longo da invasão colonial e se perpetua até hoje. Então quando eu digo espiritual, eu falo sobre essa reconexão, esse resgate espiritual que a gente precisa de fato. Entender quem somos de fato, quem são nossos ancestrais, quem são nossos raízes, entender isso. E a forma como essa espiritualidade se conecta e se manifesta na gente. Então eu Vincent, eu estou num processo de busca e de resgate, de reconexão com essa espiritualidade, porque eu perdi. Porque eu tenho 32 anos, nasci numa Guiné-Bissau pós-colonial, pós-independente, onde eu fui educado numa loja totalmente eurocêntrica, cristã, e em que tudo que é da espiritualidade, da conexão com a filosofia e modo de viver balanta, que é a minha etnia, os europeus consideraram que são formas satanizadas, que são formas satânicas. Eu preciso entender isso, eu preciso conhecer isso. Por que essa história só se conta a partir daí? Por que essa história só se conta a partir daí? Por que não antes? Então eu estou nessa busca de uma reconexão assim, pessoal mesmo, espiritual. O que você trouxe de Guiné para aqui, para o Brasil? Fora comida, estilo, eu acho que... Não é porque você está aqui na minha frente não que eu vou falar não, mas eu acho que vocês que vêm de lá já vem com um sotaque melhor, já sabe conversar melhor, o jeito que você fala às vezes... Ó, dá pra ver que você não é paulista, não nasceu aqui, mas você já trouxe de lá um português melhor, você não acha? Bom, mas eu acho que assim, eu como pessoa da área de letras, eu já vou discutir um pouco sobre essa questão do melhor português, ou quem fala melhor, porque nós temos esse questionamento, né, no nosso ramo das letras, né? Quem é esse português melhor, quem é esse português, ou enfim, quem é esse sotaque? Nós partimos do princípio de que todas as formas de comunicação são uma forma de comunicação. É que existe essa padronização da língua portuguesa, das línguas, né, europeias. Sotaques e formas. E é isso que acaba... E esse puxa o R. Exato, que legitima uma forma e outra não. Né? Mas assim, a Guiné-Bissau é um país que, como eu disse no início, foi colônia portuguesa também, e isso é uma coisa que eu nunca entendo, por que você luta 12 anos para conseguir a independência, consegue a independência e a língua que se torna oficial é a língua do opressor, aquele que te oprimiu. Eu não entendo isso. Nós temos mais de 30 línguas. Nós temos o crioulo, por exemplo, que é uma língua nacional, que todo guineense fala. Mas isso eu sei também que é uma questão, se falando hoje, é uma questão política, que é muito mais profunda, não é só assim, não, agora vamos então... porque pensando bem friamente, quando o cara vai colonizar um ambiente que não é dele, ele quer tirar o seu para implementar o dele. Para impor. Ele fala aqui, você fazia isso aqui. Eu falei, primeiro que isso aqui é uma merda, ele vai lá e joga e fala, não, o que você vai fazer é isso aqui. É isso não pensando culturalmente, pensando financeiramente, como 90% das coisas do mundo, financeiramente, pensando nesse modo, né? É exatamente isso que acontece. E hoje, nós com esse entendimento, já sabemos como a história foi e como foi contada, através da prisma deles, e nós temos que desconstruir essa narrativa. Sim. Estamos num momento social muito importante, que é de disputa de narrativas. Nós precisamos impor a nossa narrativa. A África hoje não é só sobre ter curiosidade, alguma coisa curiosa, não. Nós temos que estudar, aprofundar para construir a nossa própria narrativa ontológica. É bonito quando você o sujeito não entende quem ele é, qualquer coisa serve para você, porque se os brancos disserem, vocês são isso, nós vamos aceitar que somos aquilo porque nós não conhecemos quem somos. Sim. Mas vocês, por exemplo, aí eu digo vocês, principalmente os que nasceram nas diásporas, aqui no Brasil inclusive, vocês são filhos de reis e rainhas. Eu não estou falando disso de boca para fora. Tem estudos que comprovam isso. Durante a colonização eles pegavam os melhores, que nas suas análises, nos seus pensamentos, pegavam os melhores do continente para levar para fora.
Então vocês de fato, os que nasceram aqui, vossos ancestrais eram reis e rainhas, precisam se orgulhar disso, precisam conhecer isso, entende? Para saber de fato quem somos, o potencial que nós temos para poder seguir juntos. Sim. Porque senão... É muito bonito você ver alguém usando um turbante, colocando aquele colar com enfeites, mas você, é difícil você achar alguém que é igual parar com uma mulher com turbante. Você sabe por que você está usando isso aí? O que aconteceu e um monte de coisa? Às vezes não sabe. É nesse sentido que eu acho legal e que eu tô querendo me aprofundar nisso que você falou de buscar raízes. Porque, tipo, eu sei que o meu bisavô, o pai do meu pai, não, minto. O pai do lado da minha mãe, enfim, um bisavô, meu, sofreu, ele era escravo, ele tinha uma pessoa que, enfim, não vamos entrar muito adentro nesse assunto, não, até que é uma conversa muito triste. Mas sofreu muito, mano, por causa disso aqui, tá ligado? Isso aqui é muito importante, tem que ver de onde tem que ver a história, é isso que eu queria continuar entendendo, o que você conseguiu buscar de mais antigo que você já consegue mostrar hoje. Na verdade, assim, porque assim, muitas vezes quando se fala sobre essas questões das simbologias, né, é muito importante a gente entender a importância disso nas sociedades africanas. Eu, por exemplo, como Vença, nascido na Guiné-Bissau, essa questão de usar turbante ou não, de usar artefatos que remetem à minha ancestralidade, à minha etnia, isso nunca foi uma questão. Porque na Guiné-Bissau, como eu disse, nasci numa Guiné-Bissau pós-colonial, isso já era, tipo, não se falava sobre isso. Era normal, minha etnia, nós usamos, nós fazemos nossas práticas ritualísticas, né, normal, isso nunca foi uma questão. Mas aqui no Brasil isso foi uma questão, porque as pessoas que usavam desses artefatos, dessas simbologias, foram reprimidas. Entende? Pessoas que usavam turbantes foram massacradas, né? Então agora, nessa nova conjuntura em que a sociedade brasileira, a sociedade africana nascida no Brasil, tem essa concepção e busca esse resgate e essa conexão com a África, é importante entender a importância que isso tem. Então não é só porque, porque é bonito, eu vou usar, não, tem uma carga simbólica, histórica muito, muito importante. E é sobre essa reconexão que a gente precisa, porque tem uma filósofa brasileira que eu cito muito, chamada Azangeri, que fala sobre esse processo de Maafa, dessa destruição coletiva que nos foi imposta. E nessa reconexão agora, para a gente se encontrar, nós precisamos nos conectar com a África, não só indo para o continente. Quem conseguir ir, legal, é ótimo, mas essa conexão com a África ela pode ser ética, pode ser moral, pode ser espiritual, pode ser ancestral. E nós temos essa vivência hoje. E eu digo, o Brasil preserva muito isso, principalmente as pessoas do Nordeste, Norte e Nordeste do Brasil, que eu não conheço ainda, mas tenho alguns irmãos conhecidos de lá, que eu vejo muita troca. E na verdade eu digo mais, eu aprendi muito mais sobre a África, sobre a Guiné-Bissau inclusive, quando eu chego no Brasil, porque quando eu estava lá, a imagem que eu era passada, as informações que eu tinha sobre a África é totalmente sobre a visão do opressor, do branco, do português. E quando eu chego aqui, eu começo a questionar isso, começo a ver meus irmãos aqui me falando, poxa, você conhece tal coisa? Nossa, tal coisa? Que coisa? Não, mas sabe na Guiné, ou sabe em tal país da África, existe isso. Eu falei, caralho, nunca tinha pensado nisso. Existe. Então é muito importante, de fato, a nossa comunidade diaspórica entender o seu processo e a sua importância no processo de desenvolvimento do continente africano, que vocês têm um papel muito importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso encontro, por isso que tem que ser juntos. Né? Mas voltando à sua pergunta sobre essa questão das simbologias, eu carrego, eu acho que quando eu chego eu já sei que de fora para dentro as pessoas já percebem assim, né? Porque tem um ditado que eu vi uma vez, nem sei quem falou isso, que se você como é que é? Se você vê um africano vindo, ou você dá o caminho para ele passar, ou você encara e eu te digo boa sorte, ou você me encara e vai ter que me aguentar, ou você me dá licença que eu passo, porque eu carrego minha ancestralidade, minha espiritualidade, minha autoestima e eu vou para onde eu quero. Exatamente, entende? Exatamente, eu tenho isso carregado, então eu acho que eu carrego muito isso, essa essência africana que a cada dia eu tenho buscado aprimorar também. Então, no meu dia a dia, eu tento manter, né, eu tento passar
essa minha vivência como africano, né? No meu dia a dia, né? Em casa, a música que eu ouço, a comida que eu faço, a língua que eu falo bastante crioulo com meus parentes, com meu filho, esposa, enfim, irmãos, irmãs. Crioulo é paulista, né? Tem outra coisa sobre crioulo, mas crioulo é uma linguagem? É uma língua. É uma língua. É. O crioulo, na verdade, o crioulo é o resultado do contato das línguas nativas, no caso da Guiné-Bissau, com a língua do colonizador, no caso da Guiné-Bissau português. Sim. Sim, tia. Pronto. Pronto? Estamos com um convidado especial aqui hoje também, gente. Não, só não faz isso. Não faz isso, não bate aqui. Tá bom? Como que ser modelo e ser ator ajudou a transmitir isso para as pessoas também? Deixa eu terminar o raciocínio anterior. Claro, com certeza. Exato, eu estava dizendo que eu tento fazer essa preservação, né, no meu dia a dia, com a minha família, né, falando crioulo, fazendo as comidas da Guiné-Bissau, por exemplo. Então é uma forma de manter e preservar essa minha identidade africana e guineense. E balanta, né, que é a minha etnia. Então tento fazer isso dessa forma. Os meus trabalhos hoje enquanto... Omar, quebrou. Vai lá buscar. E vai lá com o tio. Não, vai buscar ele pro tio. Então você não vai jogar na mesa? Não pode jogar. Não vai jogar na mesa. Se não for jogar, eu te levo. Dá um abraço no papai aqui, fala que tá tudo certo pra ele, né? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem? Vamos parar com isso aí. Vamos. Tá bem. Então, nos meus trabalhos como modelo e como ator, eu tento sempre racializar os projetos que eu pego também. Obviamente que eu não estou em condições de falar eu quero trabalho X, quero trabalho Y, mas sempre na medida do possível eu tento evitar, pelo menos. Tem projetos que você pode me chamar pagando não sei lá o que, eu evito, eu não vou. Porque eu prezo muito por essa questão. Eu politizo os meus trabalhos, porque eu sei que é muito importante para a minha vida pessoal, para a referência, para a imagem que eu já me constituo hoje. Eu sei que para o meu filho eu sou uma referência, para a minha comunidade da Guiné-Bissau eu sou uma referência. Tem trabalhos que esse pessoal nos oferece, que o meio nos oferece, que é só uma repetição de uma narrativa que já está desgasta, que não tem uma necessidade. Entende? Ficar repetindo personagens, papéis que nos colocam em lugares de inferioridade, que subestimam a nossa inteligência, né? Então, enquanto representatividade, eu tento evitar isso. Né? Eu sei que eu não estou nessa condição, mas sempre que possível eu evito, participo de projetos que agradecem, crio projetos também, porque eu acho que é muito importante falar sobre isso. Não só participar dos projetos dos outros, né, mas nós criarmos os nossos projetos para o nosso povo, para aquilo que eu busco, para aquilo que eu acredito. Então eu tento fazer isso para manter essa vivência, minha experiência enquanto africano nascido no continente. Você ganhou alguns troféus, alguns prêmios, uns... enfim, troféus e essas coisas. Como que isso te ajudou a levantar o seu próprio projeto, a camiseta que você está usando, da África não é um continente? Como isso ajudou a aumentar o seu produto? Sim, com certeza. Eu acho que hoje trabalhamos numa sociedade, né? Estamos vivendo um momento de muitas mídias, muitas redes sociais e tal. Então, os projetos que eu fui premiado, por exemplo, o meu primeiro prêmio aqui no Brasil foi o Mister África Brasil, que é um evento que escolhe o africano mais bonito no Brasil e tal, que eu ganhei em 2018. Me ajudou muito porque eu pude implantar o projeto, por exemplo, da Ujamaa, que é um projeto que eu criei, eu e o Brahma e a Vanessa, que busca dar suporte às mães solo imigrantes africanas no Brasil. No Brasil. Principalmente em São Paulo. Né? Nós fizemos esse recorte mais em São Paulo porque é o nosso campo de atuação. Né? O que fazemos? Nós fizemos um trabalho de acolher essas mães solo
que, por exemplo, vivemos um momento da pandemia há 2 anos, né? Nós sabemos que todo mundo passa por dificuldades. Agora, imagina uma mãe solo, Solteira. com Brasil. um filho, Com um filho. imigrante, africano. Meu Deus do céu. Então é muito complicado. Nós tentamos dar suporte, né? Criamos um laço meio de conexão entre essas mães, essas pessoas. Fizemos um mapeamento dessas mães e fizemos também um cadastro de pessoas que de alguma forma conseguem colaborar, ajudar essas mães. Sim. Obviamente que é um momento emergencial, é uma ajuda emergencial, né? Então nós recorremos já de fato à ajuda de pessoas que possam dar comida mesmo. Assim, então fizemos esse trabalho com o Jamaa, que teve muita visibilidade. Assim, eu pude usar também um pouco da minha imagem nesse projeto, falar sobre isso, porque quando você já ganha alguma coisa como um prêmio que eu ganhei, você tem alguma visibilidade, ainda que a minha seja muito pouca, de fato. Em 2018 tava com pouca. A internet não era tão. Não assim, é, né? exatamente, exatamente, mas ainda assim é alguma coisa. Então eu acho que aí eu fui também representar a Guiné-Bissau num projeto, num evento chamado Man of the World, que aconteceu em Filipinas em 2019. Eu fiquei entre os 10 homens mais bonitos do mundo. É o que eu ia perguntar, desculpa te cortar. Sim. Como que você chegou nesse prêmio aí de homem mais bonito do Brasil africano? Tudo bem que você é bonitão, tô vendo o que você ganhou aqui. Mas como que foi o processo para chegar nessa competição? Depois que eu ganhei no Mr. África Brasil, em 2018, a organização do evento entrou em contato comigo através da organização do evento do Mr. Guiné-Bissau na Guiné-Bissau. Aí eles me escolheram para representar a Guiné-Bissau no evento. Então foi assim que eu fui para Filipinas em 2019. Aí cheguei lá, tinha mais de 37 países representados e tinha só 5 países africanos. Eu acho que era Guiné-Bissau, Sudão, Libéria, África do Sul e Namíbia. E esses 35 era E só Camarões, eram 6. Esses 35 era só negão brabo. Era Brabo. Você sabe, a nossa Sim. galera como que é. Lindo. Então, isso foi bem legal, porque a gente se conheceu também, pudemos conversar, então criamos Total. um laço forte, que existe até hoje, a gente se fala de vez em quando, né, com essa galera. E competimos lá com essa galera e fomos pro pau, assim. Eu fui o único africano a chegar na final, né, da Guiné-Bissau, representando a Guiné-Bissau. E consegui também o prêmio Medalha de Prata. Em termos de mídia, né, quem a mídia escolheu como o cara que teve uma desenvoltura melhor. O importante desse projeto não é necessariamente essa beleza estética. Também. É importante, mas também você Mas não é só isso, não é só a cara beleza, né? e uma pessoa que desenvolvesse algum projeto social junto da sua comunidade. Que é o que eu fazia com o projeto de Jamaa, que é o que eu faço com o projeto da minha associação também na comunidade da Guiné-Bissau, que eu sou presidente da Associação das Comunidades da Guiné-Bissau aqui em São Paulo. Então temos bastante projeto que desenvolvemos. Então é um desses projetos que eu apresentei lá nas Filipinas. Quantos projetos você tem atualmente? Vamos lá. Chama o tio lá. Chama o tio. Ai, meu Deus. Atualmente eu estou envolvido em vários projetos. O primeiro, que é a minha prioridade, que eu tenho que desenvolver, focado, investir bastante energia, é a Visto África. Né, que é essa campanha, né, de conscientização cívica que eu lanço sobre a África não é um país, mas a África é um continente multidiverso, multilinguístico. Eu quero muito que essa informação se espalhe, porque não só no Brasil, mas em muitos países, principalmente da Europa, as pessoas reduzem a África como um país, como um lugar singular. Né? Então eu preciso mostrar que essas Áfricas são várias Áfricas possíveis dentro do continente. Sim. A África é um continente muito diverso, muito linguístico e tal. Então o meu objetivo é expandir essa campanha mundo afora. Eu estou envolvido nesse projeto Jamaa, que agora, embora... É Jamaa, isso? O Jamaa. O Jamaa é uma expressão, uma palavra da língua Swahili, que significa uma família grande, uma família que se cresce em extensão, que abrange e abraça todo mundo. Né? E eu estou envolvido no Jamaa, estou envolvido num projeto também chamado Nobalur, mas quem puxa mais esse projeto... Como que é o nome? Nobalur. Nobalur é uma expressão da língua crioulo da Guiné-Bissau, que significa o nosso valor. Então esse projeto é puxado pela minha esposa, que é a Estela. Ela tenta resgatar a vivência, né, a rotina e a cultura, e tenta expandir isso
para o mundo afora, especificamente da Guiné-Bissau. Né? Tenta expandir essa vivência, trazer colocar as pessoas a saberem mais sobre a Guiné-Bissau. Né? Esse projeto No Valor. E além desse projeto, qual mais que eu estou? São bastante, né? Você tá até pensando, né? São todos os projetos. Eu sou produtor cultural também, sempre tem surgido projetos para fazer. Né? Eu estou com um projeto agora, inclusive, que eu pretendo apresentar à prefeitura aqui de Osasco, que é sobre das Áfricas às diásporas. Já vou dando uma deixa aqui, já pega lá. Não. Das Áfricas às diásporas. O objetivo desse projeto é fazer com que a comunidade de Osasco conheça mais sobre a África. Sim. Temos muitos migrantes aqui também na cidade de Osasco, que eu quero trazer que as pessoas conheçam, que estejam nesse espaço de poder também, ocupando, porque fazemos parte dessa sociedade enquanto estamos morando aqui. Onde você conheceu sua esposa? Conheci inicialmente nas redes sociais, por esse projeto que ela desenvolvia, né, No Valor. E ela promove muito a cultura, a realidade guineense, mundo afora, uma coisa que nos orgulha muito guineenses, porque nós não somos muito conhecidos. A literatura guineense, por exemplo, não é muito conhecida. A arte guineense não é muito conhecida. Então ela divulga, né, esse trabalho. Então nosso contato começou ali falando sobre trabalho mesmo. E depois, nossos trabalhos foi se afunilando também, né? Quando eu tenho visto África, nós fizemos projetos juntos, trabalhamos juntos antes de se envolvermos, né, afetivamente. Aí depois a gente foi se conhecendo, trabalhando juntos e enfim. Mas isso foi aqui no Brasil ou foi lá no Guiné? Foi aqui no Brasil e ela na Inglaterra, porque ela vivia na Inglaterra. Ela vivia na Inglaterra e enfim, e começou, depois fomos para Guiné e enfim. O que você pensa dos projetos que a gente está falando desde o começo? O que você pensa a longo prazo para eles? Os projetos, eu quero que, agora o que eu estou fazendo é semeá-los. Eu quero que a longo prazo tenham raízes. E que essas raízes cresçam várias árvores que vão dando frutos. Porque na verdade esses projetos não são só sobre mim, é sobre um povo, sobre uma cultura, sobre uma comunidade. Então quando mais pessoas conseguem abraçar, agregar esse projeto, para mim é uma maravilha. O que eu estou fazendo é só semear. Por exemplo, a África não é um país, eu acredito que todo africano que esteja na diáspora já tem vontade de falar isso. Eu só fui um catalisador, uma pessoa que só concretizou isso em projeto de fato. Né? Então sei que tem um legado de pessoas que, todo mundo que me vê africano, nasci no continente, que eu falo, poxa, me falam tanto sobre isso, eu quero, se identifica. Então não é sobre mim. Sim. Não é sobre mim. A longo prazo eu quero que tenha raízes firmes que vão sustentá-la para que possa alcançar mais pessoas. Você que teve uma experiência de viver em outro país e vir estudar aqui, e eu consigo afirmar de certeza que você deu certo, você falaria para uma criança que está lá, vivendo lá, e para vir para cá e tentar fazer a vida aqui? Olha, da Guiné-Bissau eu diria, mas assim, com uma ressalva gigantesca, porque a gente se surpreende muito quando chega aqui e vê que de fato o Brasil é um país que tem a sua maioria, que só perde para a Nigéria em termos de população negra fora do continente. A maioria da sua população é preta, mas que essas pessoas não estão nos espaços de poder. Né? Então eu fazia essa ressalva às pessoas. No contexto da Guiné-Bissau especificamente, o nosso sistema de educação, o nosso sistema político é muito complicado. Muito complicado. Então pessoas que estão lá, por exemplo, semanas atrás, os professores saíram para reivindicar seus direitos, que não receberam há alguns meses e foram brutalmente violentados pela força policial. Não dá. Então eu tenho que falar para essa pessoa, para o meu amigo que está lá, poxa, Brasil é um lugar de oportunidade para você estudar. Tem os problemas aqui, de fato, tem, e que não são poucos, mas tendo em conta o que está acontecendo ali, eu te aconselho a vir, se puder vir. Porque aqui também não é só um lugar para a gente aprender, mas um lugar para a gente ensinar também. Entende? Então essa troca é muito importante estabelecer. Essas Áfricas que estão lá, que vêm para cá, essas Áfricas que nós encontramos aqui, que nos nutrem também. Então acho que é uma troca que é bem legal, que eu diria para alguma criança lá de experienciar aqui, no Brasil especificamente. No Brasil especificamente. Especificamente. Qual é o costume de vocês lá?
São vários, hein? Vamos melhorar a pergunta pra você. Qual que é... Aqui você tem uma vida, você sabe que você faz de manhã, você está de seu costume de, sei lá, 90% do brasileiro dá 9h30, 8h30, não sei que horas que passa exatamente, mas bota no Jornal Nacional. Você com certeza em uma das 4 refeições que você deveria fazer por dia, você come um arroz e feijão. Nesse sentido, como que é lá, a rotina lá? Vamos lá, a minha rotina, né? Enquanto guinense, quando eu morava lá, era tipo assim, acordava de manhã, eu ia para o jogo, eu sempre joguei na verdade. Lá é muito mais quente do que aqui, né? Clima tropical. A contrapartida, tipo, a temperatura está alta, mas a umidade relativa do ar que fala é bem baixa, porque a Guiné-Bissau é litoral. Tem bastante, é úmido assim. Entende? Então acaba não sendo aquela temperatura gigantesca como se imagina. Certo. Né? Então eu saía, por exemplo, a minha rotina era todo dia acordava indo para o jogo, ou eu jogava ou eu treinava. Eu tinha uma escola, um time de futebol de criança que eu treinava lá. Depois ia para a escola, né? E casa, assim, igreja. Eu era muito da igreja, assim. Qual que é lá? Aqui é católico, né? Qual é a religião de vocês lá? A maioria da população guineense é islâmica. 45% da população é muçulmana, islâmica. Sim. Eu sou de uma família cristã evangélica, bem rígida, e o cristianismo corresponde a 12% mais ou menos da população entre católicos e evangélicos. Aí as outras religiões são as religiões de... aquilo que eu falei no início, das filosofias de vida, né, africana, com conexão com a natureza, pá. E lá na verdade, lá é ao contrário daqui, né? Tipo, aqui lá é muito mais negrão, né? Muito mais negrão. A gente, por exemplo, não fala sobre o racismo estrutural porque não tem cabimento. Não tem cabimento. Numa Guiné-Bissau pós-independente, as pessoas que são nossas referências são pessoas pretas na TV, nos hospitais, médicos, advogados, são todos pretos, então nós temos referência. Eu acho que isso é uma coisa que é um pouco dispara assim, da realidade dos nossos irmãos que nasceram aqui no Brasil. Porque aqui você chega, você vê que a população majoritariamente, em números, são pessoas pretas, mas nos espaços de poder não tem nenhum. Exatamente. Então vocês carecem muito dessa referência de pessoas pretas ocupando esses lugares de poder. Aí eu queria chegar, você não acha que a gente tem pouca referência de nosso, assim dizer, tipo, sei lá, vamos ligar a televisão e vamos ver o auge da novela, que é a novela das 9, né? Pô, não vai ter ninguém ali numa posição muito de, sei lá, esse aqui é o ator principal, dificilmente ele vai ser o negrão. E quando tem um negrão numa novela desse, ele tudo bem naquelas, né? Ele tá em outra posição, normalmente é uma mulher que é uma empregada de uma mulher branca. Normalmente teve uma novela, eu até citei acho que uns podcasts atrás, que é o Jonas, é um ator da Globo, que ele fez aquela novela que ele era um cara do tráfico, com carro armado, dos dreads, lembra desse ator? E normalmente os nossos estão nessa posição. Você acha que isso carecer pra gente não é uma coisa ruim? É muito ruim isso, essa questão da representatividade, porque o que você mostra para esse povo, que aquele lugar que ele pertence, esse lugar de submissão. É exatamente isso. Entende? Aquele que pertence, nossas crianças vão nascer vendo essas referências de marginais. Nossas filhas vão ver que elas só pertencem àquele lugar de submissão, de subemprego. Entende? Por isso que eu falo, o Brasil é um país, essa é uma frase da padre jesuíta, não lembro o nome, padre de Almeida, alguma coisa assim, que fala que o Brasil tem seu corpo na América e sua alma na África. E enquanto ele não reconhece, não valoriza a sua alma africana, nunca vai ser pleno. E é isso que acontece. O sistema brasileiro, o Brasil, quando eu digo o país Brasil, o sistema brasileiro, ele não compreende, ele não aceita os africanos que estão aqui. É por isso que não se conta essa história, porque eles sabem que nós temos uma história de superação, uma história de vida, de grandes impérios. A pessoa mais rica do mundo era um africano, ninguém conta essa história. Como que é o nome dele, sabe? Mansa Musa. Mansa Musa, ele era o cara mais rico do Mali, do Império do Mali. É preciso contar essa história. E não se fala sobre grandes impérios africanos, precisa falar disso para que vocês e muitos dos nossos orgulhem sobre essa África. A África que contam não é só fome e miséria. A África que conta não começou a partir do navio negreiro, começa muito antes. Precisa contar essa história.
Entende? Então, o sistema brasileiro hoje, ele só gosta de mostrar aquele lugar de submissão para fazer com que os nossos irmãos não circulem no lugar de suas origens. Exatamente. Se eu tô te vendendo aqui que o máximo que você consegue ali estando numa brabo, que é uma Globo, é você chegar naquele papel ali, te dá uma... É naquele papel ali, te dá um negócio meio tipo, não vou nem fazer, é o máximo que eu posso chegar até ali na minha cor, né? Exato. E é isso, mas romper com isso, é como eu disse, nós também temos que criar projetos. É claro que tem bastante dificuldade, o sistema dificulta a criação de projetos, o sistema não apoia os nossos projetos, mas nós temos que criar, nós por nós. Sim. Criar os nossos, colocar os nossos como protagonistas da nossa própria história. Sim. E é isso. Pra mim foi importante, não sei se pra você foi importante, não sei porque eu tô em casa também, né? Mas pra mim foi importante, pô, eu vi você sentado aqui, aí tava o Flavinho sentado aqui, todo mundo com uma história braba, você já deve conhecer a história do Flavinho aqui. Sim. Meu Deus do céu, velho, eu Porra. olhei pra você aqui também, com todo respeito, puta de história também. Eu acho que é bom mostrar essa gente, falei, ó, rapaziada, ó, não abaixa a cabeça não, olha aqui, ó, o cara aqui, ó, é embaçado, velho. Vai ter que apanhar, vai sofrer, vai ouvir não pra cacete, mas não para não, tem que seguir, não é? Exato, tem que ir, mano. Por exemplo, eu sou da academia. Vim da academia, embora a minha relação está muito mais ligada às comunidades, aos trabalhos sociais e de ativismo que eu faço, mas sou da academia. Agora, é importante ter negros, africanos, imigrantes dentro da academia, que é um espaço Total. de poder. Total. Aí eu vou crescer, vou educar o meu filho, vou colocá-lo, vou fazer com que ele entre lá, ocupar aquele espaço também. Exatamente. E sentir confortável, O porque que você fizer, o seu filho tem que fazer no mínimo o dobro. Exatamente. Porque você Não mais trabalha para isso. Não é mais aquela narrativa de submissão do meu filho ser, do meu pai ser catador de lixo e eu tô lá também naquela luta. Não, agora é superação. Sim. E eu também vou me casar com uma mulher preta para construir nossa história, fazer com que a nossa geração se perpetue, cresça para o nosso povo, para a nossa comunidade. Isso é muito importante, porque também o que acontece, e isso é uma questão que não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas que é muito importante falarmos também, que essa questão de nós, quando a gente consegue uma ascensão, quer estar com a mulher branca, como essa sociedade nos resume a isso, como se eu só ascendo socialmente quando eu estou com a mulher branca, não com a mulher preta, e a mulher preta é muito subjugada, negligenciada. E é por isso que eu gostei muito do projeto que você falou, porque hoje em dia a mulher negra, mano, parece que você... Eu ouço de muitas mulheres, inclusive, que elas se sentem um pouco abandonadas, tá ligado? Porque se você tá lá, eu não sei, cresci igual você, mano. Eu falei, caraca, eu gosto de chegar na minha casa, abraçar minha preta aqui, ó, minha neguinha aqui, ó, abraçar ela aqui e ficar com ela. Mas pra pessoas, assim, que tem que ver pra trás, ou daqui pra trás, tem um motivo por que o negão quer uma mulher branca. Você deve saber, eu sei também o motivo por que o negão quer uma mulher branca. E aí, o que acontece? A mulher branca vai ficando com o cara, e a mulher preta vai ficando sozinha. Vai ficando sozinha, vai ficando sozinha, vai ficando sozinha, até chegar ao ponto que você falou. Você tem um homem que faz o quê? Que ajuda essa mulher que tá sozinha aqui, ó. Porque você sabe que ela sofreu, sabe o que ela viveu, sabe o que tá passando, como é que é ser uma mulher negra, periférica, se for, como é que você falou? Se vier de outro país ainda, meu Deus do céu, imigrante, pior ainda. Então eu acho que tem que ajudar essas mulheres de alguma forma também, né? Exatamente, estar junto para trazer uma narrativa outra, para o nosso povo. A nossa concepção de africanidade é sobre pensar coletivamente, é viver coletivamente. Sim. É vivermos juntos. O homem e a mulher preta têm que estar no mesmo ponto do metrô, pegar o mesmo destino e descer no mesmo ponto, de mãos dadas. Não podemos mais deixar nossos espalhados por aí, a geração dos nossos pais, como foram dificultadas a vida, nós chegamos vivenciando isso, nós temos que trazer uma narrativa outra, coletivamente, no nosso fórum. E quando estamos no nosso fórum, galera preta, pan-africanista, com nossas concepções, nós temos que focar no nosso fórum estrategicamente para atuar, porque também estou muito cansado de falar sobre resistência aqui, acolá, nós estamos a resistir só. Nossos ancestrais resistiram, nossos avós, nossos pais, e nós estamos resistindo. O meu filho, eu quero que ele resista mais. Exatamente. Quero que o meu filho tenha uma vida já tranquila, e para isso eu preciso estrategicamente alinhar, preparar esse caminho para ele viver pleno, sem precisar resistir.
Nós gastamos muita energia, cara. Eu não, porque eu sou mais jovem, mas eu acho que nós estamos moldando. A gente vai ter que lutar, eu e você. Você e eu aqui, a gente vai ter que lutar. Eu chamando você aqui é uma forma de lutar. O Flávio saindo aqui com a ideia, a história dele, é alguma coisa que a gente está moldando. Mas a gente molda não pra gente, porque a gente vai ter que lutar. A gente molda pra ele. Eu ainda não tenho filho, como eu falei, sou jovem, mas minha mulher não quer não, mas é tudo uma questão de algo. Mas enfim, se acontecer, é pra ele. É pra ele. Não é? Falando de fazer isso, é a nossa responsabilidade. Neumar. Dá beijo. Dá beijo. No Lucas você quer beijo? Ó, pra você. Ele faz coração. Ó, pra você. E é pra eles que a gente faz as coisas, né, Bruno? É isso, cara. Temos que ter a razão da cara. Roberto agora. Vou voltar no... Por que eu tava te Bruno perguntando? tá Ó, Bruno! Bruno! Dá um aí no Bruno! Dá 5 no Bruno. Vamos lá. Você vai sentar aqui com o Lucas hoje? Vai sentar aqui com o Lucas agora? Vai sentar aqui? Por que eu tava te perguntando tanto de Guiné? Eu deixei ele ficar brincando. Pode deixar, fica em paz. Que lá ele tava brincando debaixo da cama. Hoje a minha mãe falou que era minha mãe é minha assessora. Falou que era um dia especial pra você, que era o dia da criança africana, é isso? Sim. Me explica um pouco mais sobre esse dia e o que tem por trás dele. Dia 16 de junho é uma data marcada em 76 como um dia da revolução do povo Soweto, na África do Sul. Foi o dia que essa sociedade... Como Soweto é o... Soweto da África do Sul. É uma comunidade uma cidade que existe na África do Sul, em Joanesburgo, que é uma cidade majoritariamente negra. Então, na época do apartheid, é uma sociedade bem afastada, negligenciada e negada, mas é uma sociedade bem resistente também, porque eles sempre lutaram pela emancipação, pelo respeito a seus direitos. Né? Então, nessa data, no dia 16 de junho de 76, eles saíram por uma movimentação, por uma manifestação pacífica exigindo seus direitos, para que não se ensine só as línguas europeias nas escolas, mas que também aceitam e ensinam as línguas maternas sul-africanas nas escolas. Aí, nessa manifestação pacífica, eles foram agredidos brutalmente por uma força militar local e morreram muitas pessoas. Então, devido a esse acontecimento catastrófico, a União Europeia, na Organização da Unidade Africana, na altura, em 91, instituiu que seja um dia de crianças africanas. Então, em memória dessas crianças, eu rendo minha homenagem aqui a essas crianças que lutaram para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que hoje meu filho pudesse estar aqui e outras crianças também. Então, pelas crianças do passado, do presente e do futuro, um axé gigantesco, estamos juntos lutando, e para que a nossa responsabilidade hoje enquanto pais seja de fato para que nossas crianças sejam ensinadas a partir da África, em que a África seja o início, meio e o fim de tudo, porque era que tudo começou. Né? E que as línguas maternas sejam ensinadas nas escolas para preservar a nossa memória, nossa história coletiva, nossa ancestralidade. Entende? A língua é muito importante. E eles sabem disso. Total. É por isso que depois que eles nos invadiram, colocaram suas línguas. Total. Porque quando você não sabe a sua língua, você não conhece a sua história. Foi o que como eu falei pra você no começo do programa. A primeira coisa que o cara tem que tirar de você, se ele quer te dominar, é a sua identidade. Exato. Não, você vestia assim, assado, roupa colorida, calça jeans assim. Então, agora não é mais assim, meu irmão. Tu vai vestir uma calça saruel. E você faz isso para ser considerado mais civilizado. Se você não faz isso que eu mando, você não é civilizado. Então, exatamente. eu busco... É um marginal. Exatamente. É um marginal. Eu quero ter reconhecimento, eu quero ser aceito. Eu acabo usando esse processo de aculturação que aconteceu no continente e aqui também. Certo, doutor. Acredito que esteja dando nosso tempo. A gente tem que cuidar do menor, né? Ele tá hoje... Tá inspirado hoje. Então eu queria te agradecer por vir aqui, agradecer pelo seu tempo, né? O seu também, meu amigo. Te parabenizar pela sua carreira, pela sua história, por você ter conseguido sair do país
Mas sair do país, vindo pro Brasil, feito história e não ter desistido da sua raiz. Você sempre volta lá, era de um ano em um ano, porra, pandemia, uma merda, hein? Vamos pra 2 de 2 anos, mas você nunca desistiu de lá. E sempre que você pode falar, mano, vamos conhecer um pouco mais de quem você é. Legal seu turbante, mas vem cá, vou te contar uma história do seu turbante. Pô, legal sua cultura, legal o que você tá fazendo, mas vem cá que eu vou te mostrar mais adentro. Isso é mais importante para todo mundo se autoconhecer e saber dessas raízes. Então eu queria te parabenizar pelo trabalho que você faz em relação a isso e pelos seus vários projetos também, tá bom? E é isso. Se você quiser falar alguma coisa, passar uma visão... Lucas, muito obrigado primeiro pelo convite, pela sua assessora também, pela insistência, porque não foi fácil chegar aqui. Gente, foram quantos meses a gente tentando, mas é correria, eu estou sempre no corre também. Mas eu sempre quis vir aqui porque eu acompanhei o trabalho de vocês também. Quando eu recebi o convite, entrei e vi o trabalho, achei bem bacana. Então continuem, porque trabalhos como esses não são fáceis. Para conseguir esse espaço, essa estrutura, acredito que seja difícil, mas continuem porque está sendo bem importante para o nosso povo. E gratidão mesmo pelo trabalho, eu super me identifiquei com o que vocês fazem, então continuem, cara, que é isso. Eu só tenho a agradecer mesmo o convite. E sempre que precisar, estou por aqui. Agora eu sou vizinho, então eu sou rodador. Descobri que você é meu vizinho, vou te levar pra casa agora. Você vem de Uber? Fechou, vim de Uber. Não vai gastar dinheiro não. Fechou, vamos junto. Estamos juntos. Rapaziada, esse foi mais um Lords Podcast. Se você gostou, já sabe, hein? Se inscreve no canal aqui embaixo, deixa o seu like e faça um comentário que ajuda muito a fortalecer o nosso projeto, tá bom? Siga o nosso amigo aqui também nas redes sociais. Como é que tá o seu arroba? Arroba Visto África e arroba Mas Never Lie. Aqui, ó, só seguir aqui embaixo, tá? Rapaziada, tamo junto, um abraço, espero que vocês fiquem bem e eu fui!